palavra de pronto para o senador Assir Gugas. E sem antes te agradecer, eu sei que tivemos aí na minha ausência, semana passada eu estava numa viagem junto com o senador Aloysio Nunes Ferreira, fui para o Congresso Mundial de Águas. Aliás, o Brasil vai sediar o evento daqui a 3 anos aqui em Brasília, e eu queria agradecer, eu fiz isso da tribuna ontem, pelo trabalho que nós fizemos junto, nós relatores do Código da Lei de Acesso à Biodiversidade, foi deliberado aqui, foi votado, e mesmo na ausência eu sei que o plenário se dividiu, mas as minhas teses passaram aqui. Tomara que na Câmara haja um entendimento para que a grande maioria dos pontos que votamos aqui possam ser recepcionados na Câmara, mas o trabalho de Vossa Excelência foi muito importante também, senador Assir Gugas. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado. Antes de iniciar o meu pronunciamento que eu tinha preparado, eu quero e faço aqui um agradecimento à equipe do Terra Legal, que liberou essa semana o assentimento para a entrega de título definitivo para 200 famílias da Associação Comara de Guajará-Mirim. Se Vossa Excelência sabe, o Sérgio Lopes é o coordenador do Terra Legal, é lá da Extrema, é uma figura, trabalhou muito no Acre, uma pessoa da maior responsabilidade e tem feito um bom trabalho na frente do Terra Legal. Sem dúvida. Ele esteve conosco na Comissão de Agricultura esta semana, onde nós debatemos exatamente o avanço na regularização fundiária dos títulos, que é uma coisa difícil de se fazer, mas que está sendo feito, embora com uma certa lentidão, mas eu acredito que agora eles pegaram o ritmo e vão avançar na regularização fundiária na Amazônia, em toda a Amazônia, mas especialmente no estado de Rondônia. Então, meus cumprimentos à presidente da associação, a Nívia, lá de Guajará-Mirim, que é presidente da Associação Comara. Então, foi liberado os títulos, já logo vocês estarão recebendo o título definitivo. Os cumprimentos ao vereador Agostinho Netinho, lá de Guajará-Mirim, que nos passaram essas informações. Nós trabalhamos muito junto com os vereadores, lá em Guajará-Mirim, com a Nívia também, e aqui em Brasília, no INCRA, no Terra Legal, e conseguimos avançar. Ou seja, foi liberado o assentimento, está caminhando, o problema foi resolvido. Agora é questão de tempo, de dias, essas pessoas terão o seu título definitivo. Também com relação à BR-425, que liga Guajará-Mirim a Porto Velho, nós estamos acompanhando, o DENIT está acompanhando de perto lá e a empresa já retomou a obra, já está em pleno andamento e nós vamos acompanhar para que nós tenhamos concluída essa obra até outubro desse ano. Uma obra importantíssima para Rondônia, mas principalmente para Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Então fica aqui esse registro. Daqui nós vamos ao DENIT conversar com os técnicos para ver como andam as outras demandas nossas do estado de Rondônia. Nesta quinta-feira, dia 22, foi instalada aqui no Congresso Nacional a comissão mista que vai analisar a medida provisória número 673 de 2015, que pretende disciplinar o registro e o licenciamento de tratores e demais veículos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, bem como os veículos usados na construção civil ou na pavimentação das ruas e das estradas. Tive a honra de ser escolhido pelos demais líderes partidários do Congresso para ser o presidente dessa comissão mista e me coloco à disposição do setor produtivo, dos agricultores e de todos os interessados nessa medida para ouvir as propostas, os posicionamentos e mediar o amplo debate que pretendemos realizar nesta comissão de forma equilibrada, abrindo espaço para todos. O deputado Aleluia, que é o relator, já estamos em contato para que a gente possa fazer um trabalho importante, como sempre, para ter um resultado positivo para os agricultores brasileiros. Mas com o foco voltado para beneficiar o produtor rural, para que ele possa usar o seu trator na lavoura e nos deslocamentos até a garagem
ou de uma lavoura para outra, sem ter que fazer o licenciamento e o emplacamento, e sem ter que pagar as mesmas taxas e impostos que são cobrados dos veículos de passeio ou dos caminhões. O relator, como já disse, da matéria na comissão mista é o deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, e o relator revisor, o senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso, todos escolhidos de comum acordo pelos nobres senadores e deputados que formam esta comissão. É um grupo de congressistas comprometido com o setor produtivo, e nosso ponto de partida para a discussão dessa medida provisória é não criar mais nenhuma taxa ou imposto que venha onerar ainda mais o custo de produção dos nossos agricultores brasileiros. Entendemos que deva existir controle sobre a frota de tratores e implementos agrícolas e sobre a circulação dos mesmos em vias públicas. Mas como esses equipamentos não são meios de transportes, não podem ser enquadrados pelo Denatran na categoria de veículos de transporte, e o registro ou cadastro deve ser apenas para controle da frota. Para que os brasileiros e brasileiras entendam melhor o que estamos discutindo, é necessário dizer que essa discussão ocorre no Congresso desde 2008 e teve origem em uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, de número 281 de 2008, que alterava artigos do Código de Trânsito Brasileiro, Lei número 9.503 de 97, para exigir o emplacamento de todos os tratores adquiridos a partir de 1º de janeiro de 2010, ou daqueles que circulassem em vias públicas a partir desta data. Naquela época, com a mobilização dos agricultores e com a discussão travada aqui no Congresso Nacional, foi possível suspender os efeitos desta norma do CONTRAN. No entanto, ela foi reeditada em 2012 sob a resolução número 429, que estendeu o prazo para o início do emplacamento dos novos tratores até 1º de junho de 2013. Novas alterações foram feitas em 2013 com a resolução 434, que mudou apenas 2 artigos da resolução anterior, definindo que o registro dos tratores fabricados até 1º de junho de 2013 poderia ser feito sem a necessidade de pré-cadastramento no Denatran. Em junho de 2013, nova resolução prorrogou o prazo para 1º de janeiro de 2015. O CONTRAN não especificou, porém, como seria a fiscalização nem a abrangência da regra para os veículos fabricados antes da data, e conseguimos segurar essa aplicação. Em cálculos da época, ou seja, em 2013, o valor do registro, do licenciamento e do emplacamento de um trator novo, incluindo PVA, DPVAT, vistoria e placa, se aproximava a R$ 500, além do valor da renovação anual de pelo menos R$ 100. A estimativa era a de que a arrecadação somente com o IPVA seria algo em torno de R$ 250 milhões nos primeiros anos, considerando que havia uma estimativa do mercado de colocar 60 mil novos tratores no campo naquele ano. O impacto para o agricultor, no entanto, seria muito grande, pois atualmente mesmo os pequenos agricultores possuem mais de um trator ou máquina agrícola e trabalham com uma margem de lucro muito pequena, sem contar os riscos de cada safra. Tenho destinado emendas para a aquisição de tratores, equipamentos e implementos agrícolas para as prefeituras do Estado de Rondônia, associações rurais e cooperativas também. E sei da dificuldade dessas organizações em manter os tratores funcionando, apenas com a manutenção periódica, a reposição de peças e o combustível para poder trabalhar com esse equipamento. No último sábado, entregamos mais tratores e implementos agrícolas para 2 associações rurais em Cujubim. E tanto o prefeito da cidade, nosso companheiro Fábio Neto, como
os vereadores que nos acompanharam, os presidentes das duas associações rurais, o Robson Félix e o Douglas Fernandes, já estavam fazendo as contas para a manutenção dos equipamentos, para que eles possam estar sempre a postos para atender os agricultores, e estavam apreensivos com a possibilidade e a necessidade de licenciamento e emplacamento desses tratores. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se inserirmos mais um custo nesta conta, ficaria muito pesado para as associações rurais e cooperativas. Imagina para os pequenos agricultores da agricultura familiar que ainda não estão organizados em associações rurais ou cooperativas e trabalham com um orçamento bastante apertado. O licenciamento desses tratores iria certamente interferir negativamente não só na renda familiar, mas no desempenho das propriedades e no desenvolvimento regional. Certamente, também resultaria no aumento dos custos de produção e, consequentemente, nos preços dos alimentos. Foi por isso que nós, aqui no Congresso Nacional, compramos essa briga, montamos uma verdadeira resistência contra o emplacamento de tratores e máquinas agrícolas e aprovamos aqui no Senado, no dia 7 de abril de 2014, o PLC número 57 de 2013, de autoria do deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, que isenta veículos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas de emplacamento e licenciamentos IPVA. Aprovado na Câmara e no Senado, o projeto foi vetado em maio do ano passado pelo governo, que alegou ser muito amplo o termo definido para tratores e máquinas agrícolas, podendo abrir margem de interpretação para incluir outros veículos na isenção. O veto foi mantido pelo Congresso no fim de novembro do ano passado, mas já existia o compromisso do governo de enviar esta medida provisória que nós agora passamos a presidir. E agora temos essa, então, na 673, prevendo apenas o registro único em cadastro específico para os tratores e máquinas agrícolas, dispensando o licenciamento e o emplacamento dos mesmos. A medida prevê o licenciamento apenas para os aparelhos automotores usados para executar trabalhos na construção civil e na pavimentação das ruas. Evidente que estamos apenas retomando esse debate. Pretendemos ampliá-lo o máximo possível, dentro do prazo estabelecido para a tramitação da matéria, para que possamos analisar com atenção as medidas apresentadas, no sentido de enquadrar na isenção do licenciamento todos os tratores, máquinas ou veículos agrícolas que, de fato, são utilizados apenas na atividade produtiva, que não se caracterizam como veículos de transportes e que o seu tráfego em vias públicas ocorre esporadicamente, no estrito trajeto necessário para deslocar-se de uma propriedade a outra ou da lavoura para o galpão em que são guardados. É o que ocorre com o jirico, por exemplo, veículo produzido de forma artesanal por agricultores de Rondônia e também de vários outros estados brasileiros. O jirico representa o primeiro passo para a mecanização da lavoura. É quando o agricultor consegue sair de um arado de tração animal para ganhar mais produtividade com a força da tração mecânica. O jirico é construído com um motor estacionário sobre o chassi de qualquer outro veículo sucateado. Por isso, é um veículo potente com tração para vencer os terrenos adversos do meio rural, mas que alcança baixa velocidade. É usado no transporte, mas também na irrigação, na trilhagem de mantimentos para o gado e até mesmo na geração de energia elétrica. Portanto, é essencialmente uma ferramenta de trabalho dos pequenos agricultores. É um veículo adaptado para o serviço bruto na lavoura. Já se tornou tradicional em Rondônia, por exemplo, ao ponto de termos em Alto Paraíso, município da região do Vale do Jamari, o Festival Nacional do Jirico. Portanto, apresentamos emenda à medida provisória para que o jirico possa ser enquadrado dentro de normas que o isentem
do licenciamento, emplacamento e possibilite o livre trânsito e utilização desses veículos na área rural. No momento em que o país se empenha em expandir o seu crescimento econômico, não nos parece coerente desequilibrar o setor agrícola com exigências burocráticas e mais taxas e impostos, que resultarão em maiores dispêndios e dificuldades para os nossos agricultores. Por outro lado, temos que admitir que o licenciamento e emplacamento de tratores não trariam significativos ganhos para o controle e a organização do trânsito no país, uma vez que as máquinas agrícolas representam um percentual irrisório do total da frota de veículos automotores do Brasil, cujo índice de inadimplência do PVA é muito alto. Com prazer, ouço nosso senador Telmário. Senador Assi, primeiro eu quero parabenizá-lo por Vossa Excelência trazer a baile essa importante matéria e no momento em realmente que é importante. Esses tratores de menor porte nas comunidades, nas pequenas comunidades, nas pequenas cooperativas, na área rural, na agricultura familiar, ou mesmo na média produção, ela é de fundamental importância, é talvez uma das maiores ferramentas que eles têm para o setor produtivo. E, sem nenhuma dúvida, o Brasil precisa colocar essa sua disponibilidade diária em produção e dar oportunidade ao homem do campo. Essa é uma forma de você até manter o homem do campo produzindo riqueza, produzindo bens, melhorando a divisa do país. E, sem nenhuma dúvida, Vossa Excelência olhou com os olhos bem de um homem do campo, que conhece com muita propriedade, não só pelo seu estado, onde nasceu, que eu tive na sua cidade, lá em Cascavel, que eu acho que é um modelo, não sei se é sua cidade natal, mas é um modelo, sem nenhuma dúvida, a ser observado. Eu, quando fui candidato a prefeito em Boa Vista, a maioria das políticas públicas eu fui buscar no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e fui em Cascavel, e fiquei encantado em ver aquele cinturão verde de Cascavel, todo ele em franca produção. Então, e depois no estado de Rondônia, onde Vossa Excelência faz um trabalho belíssimo, é uma pessoa que conhece com profundidade, tem esse tato, esse contato com o homem mais simples, o homem do campo, e essa matéria Vossa Excelência trata com muita propriedade e conhecimento. Eu quero parabenizá-lo por estar fazendo essa defesa. Parabéns. Muito obrigado, senador Telmário. Vossa Excelência, que é de Roraima, nós debatemos essa semana na Comissão da Agricultura a regularização fundiária na Amazônia, principalmente no estado de Rondônia e também no estado de Roraima, que precisa de uma atenção especial do Terra Legal, e me dizia o doutor Sérgio, do MDA, que é o gestor do Terra Legal, que foi feito um convênio com o Estado, com a governadora do Estado de Roraima, para avançar na regularização fundiária. Então, são temas importantes que vêm incentivar o homem do campo a permanecer no campo. Isso é muito importante no trabalho que fazemos, nós do PDT, sempre preocupados, tanto eu aqui no meu estado de Rondônia, como Vossa Excelência no estado de Roraima, preocupados sempre com o trabalhador, com as garantias do trabalhador, seja na área rural ou seja na cidade, mas principalmente com os pequenos agricultores. A agricultura familiar, ela é muito importante para o nosso país. Pois não, senador Medeiros? Senador Assi, eu acompanhei essa discussão desde antes dela nascer. Na verdade, eu trabalhei por 21 anos na Polícia Rodoviária Federal e via sempre os dois lados da questão. Por um lado, os policiais se afligiam porque, quando se deparavam, vamos dizer, com um trator à noite, com a grade suspensa, andando na rodovia e colocando em risco, não podiam, em tese, fazer nada. O que, na verdade, pode sim, pode se fazer. Não pode fazer do ponto de vista de trânsito. Mas quando alguém, e isso é exceção, quando alguém faz esse tipo de procedimento, o policial pode muito bem encaminhá-lo para a delegacia, porque ele está colocando em risco a vida das pessoas e ele vai ter lá uma conversa com o delegado, de repente até com o promotor, para que não se faça mais isso. Mas a gente não pode, de repente, fazer uma legislação baseada nas exceções. A grande verdade é que a maioria, 99,9% dos maquinários ficam dentro das fazendas. Esporadicamente, eu por várias vezes fiz esse tipo de
de operação, você atravessa as máquinas de um lado para outro, né? Isso a Polícia Rodoviária Federal sempre fez e faz. Existe uma outra dificuldade também, quando os maquinários são roubados. Isso acontece muito, principalmente nas fronteiras, existe essa dificuldade, às vezes, de identificação. Mas eu creio que existem outras maneiras do governo criar esses registros, de repente um banco de dados, porque os DETRANs arrecadam e não arrecadam pouco. E é bem verdade que essas máquinas, elas produzem, inclusive para sustentar o próprio estado do qual os DETRANs são. Então eu penso e concordo com Vossa Excelência, que não é submetendo a produção à sanha voraz e arrecadadoras dos DETRANs que nós vamos deixar esse país melhor. Nós temos outros mecanismos, existem tecnologias de sobra hoje no país para que haja esses controles. Então eu penso que cadastro, banco de dados com o chassi, hoje até aparelhos eletrônicos já saem com suas peças, com um número ali que dá para identificar. Então pode muito bem fazer a identificação pelos agregados no eixo, no motor dessas máquinas e ter o banco de dados, que aí o pessoal que for fiscalizar entra nesse banco de dados e consulta, sem que precise ter um documento, porque convenhamos aqui, senador Assi, na maioria dos casos, iria acontecer o seguinte, esses veículos iam ser emplacados, iriam ficar uma vez na vida, outra na morte, que iria ser, porventura, fiscalizado. Então não faz muito sentido mesmo, a relação custo-benefício só pesa contra o país. Então concordo com Vossa Excelência, parabenizo por esse entendimento e, aliás, tem sido uma tônica aqui, Vossa Excelência, de forma muito clara e coerente, se pautando sobre os assuntos nacionais. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. À parte, senador Medeiros. Concluindo, senhor presidente. Portanto, no lugar de querer cobrar IPVA dos tratores e máquinas agrícolas, creio que mais racional seria o governo adotar mecanismos de fiscalização e controle para baixar a inadimplência do IPVA dos veículos de passeio que circulam diariamente pelas vias urbanas de todas as cidades brasileiras. Por todas as razões expostas, apresentamos e defendemos a desobrigação do registro do licenciamento e do emplacamento das máquinas agrícolas no Brasil. Porém, no papel de presidente dessa comissão mista, tenho como dever ouvir todos os setores da sociedade e encaminhar a discussão dentro do que seja coerente e justo para com os produtores agrícolas e para com a economia nacional. E temos como desafio elaborar um texto que atenda os pleitos e as necessidades dos agricultores brasileiros e ao interesse da nação. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.